Hoje eu quero conversar com vocês de alma para alma. Vamos combinar assim? Se você está perguntando qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui, talvez o que você precise não é buscar, é se lembrar. Oi, gente, eu sou a Julie, estou aqui para mais um vídeo nesse canal para falar sobre propósito hoje. Eu gosto muito desse tema. Estava conversando comigo mesmo, né, com a minha centelha divina, fui intuída também, fiz uma pesquisa, porque muita gente tem essa coisa de procurar como encontrar o meu propósito. E de fato que você não precisa procurar algo que você pode se lembrar. Porque o seu propósito não está fora, mas de fato ele é o que você vive, que você vibra e que você sente agora. Por que isso? Porque a gente vive no presente, no aqui e agora. E nós, ser humano, a gente está constantemente tentando buscar o futuro, algo que está fora. Se eu conquistar tal coisa, eu vou ser mais feliz. Quando eu encontrar o meu propósito, eu vou começar a fazer tal coisa. Isso não é necessário. O propósito de vida, você já está vivendo, você já sente. Você só precisa se lembrar. O que você gosta de fazer? Muito provavelmente, você nunca parou para pensar de fato nisso. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu fiz isso, me olhei para dentro. O autoconhecimento ele é bom por conta disso, sabe? Você se olhar para dentro, silenciar, ouvir sua centelha divina, a sua intuição e você conseguir saber, literalmente, como começar a viver o seu propósito. Pois é. Eu fiz meu mapa astral. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo desse canal. E em um momento ali do mapa, tem uma frase, é um pequeno texto, eu vou ler para vocês, que veio escrito assim. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Me marcou muito, inclusive, isso, e depois eu comecei a estudar em cima dessa frase. Sua felicidade virá da autorrealização no cumprimento da sua missão. A gente que é mulher, a gente sente muita pressão em encontrar, né, o propósito. Principalmente depois que a gente é mãe, né? O que a gente vai fazer? O que eu posso fazer que eu consigo atrelar ou dar uma vida melhor para os meus filhos, trabalhar, me sentir mulher? Qual que é meu propósito de vida? A gente entra naquele processo de perguntar para o universo, né? Você fica duvidando, você tem vários questionamentos, perguntas sem resposta. Aconteceu comigo, gente. Minha filha tem 2 anos e meio. E eu comecei meu autoconhecimento, vocês sabem, pós-pandemia, quando eu fiquei grávida. Eu me aprofundei em mim mesma. E muita gente acha que o propósito é ligado à profissão, uma profissão exata, uma missão grandiosa, algo que fora do comum, assim, sabe? Eu vou ser tal coisa e não é assim que funciona. Infelizmente, ou felizmente, que pra mim foi libertador quando eu comecei a estudar sobre isso. Tudo que eu falo aqui, gente, foram coisas que eu estudo, experiência minha, tá? Como vocês sabem. Isso me deixa triste, sabe? De a gente ficar pensando sobre se for alguma profissão específica ou uma missão, algo grandioso, porque isso leva a gente a se comparar com o outro, se julgar, se auto-julgar e julgar o outro também. Isso pode paralisar a gente por conta de você não saber o que de fato você gosta, porque você vê o externo, você vê ao teu redor, mas de fato você não olha para dentro e aí vem a autossabotagem. Por quê? Porque no caso você vai ficar se comparando, procurando fora algo que está dentro da gente. E se eu te dissesse que o seu propósito já está aí com você, você ia acreditar? Escondido nas coisas que te acalmam, que te faz feliz, que te faz sorrir. Pensa nisso. E se seu propósito é ser mãe? O meu propósito, eu sinto que, além da maquiagem, né, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas meu propósito é ser mãe. Eu fico tão terna quando eu tô com as minhas filhas, tão grata,
tão cheia de vida. Eu tenho uma energia, assim, uma vitalidade fora do comum quando eu tô com elas. E se meu propósito for ser mãe das minhas gêmeas? Me acalma, elas me acalmam. E não, o propósito não é buscar no desespero e procurando vídeos e fórmulas fáceis, fórmulas mágicas, pagar curso para saber seu propósito. Não, tá dentro de você, silencia. Algo que te acalma, algo que te deixa feliz. Não se compare com o outro. Às vezes aquela pessoa nem é o propósito dela. E as pessoas têm um jeito de falar de propósito, atrelar com dinheiro. Claro que se você puder ter o seu propósito, viver bem, feliz, isso pode te gerar uma renda, porque a gente está nesse plano. E esse plano exige experiência. E aí você tem que estudar, achar uma forma de você ganhar dinheiro com isso. Mas, muito provavelmente, isso vai ser natural. Quando você se acalmar e você saber realmente o que você gosta, o dinheiro vai ser consequência. Compreendem? Eu descobri que meu propósito vem da onde me deixa viva, como eu disse, a questão das minhas filhas. Onde minha alma vibra de verdade, sabe? Onde eu fico em paz, onde a minha energia flui com leveza, com presença. Eu fico ali no aqui e agora com as minhas filhas, na maquiagem, né? Tudo relacionado à beleza, mas a maquiagem me fascina. Eu gosto de canalizar isso quando eu tô com as minhas filhas, seja maquiando também, ou falando aqui com vocês. Eu sou muito comunicativa, como vocês sabem. Ou simplesmente eu, como eu disse, sendo mãe. Tudo que eu faço, a maquiagem está com as minhas filhas, eu tento fazer com alegria, presença e verdade. Isso me alinha, me deixa no eixo. Quando eu tô mentorando, estou falando com as minhas mentoradas, eu sinto uma paz. É tão gostoso ajudá-las. É tão gostoso ver o processo delas. É tão bom ver a evolução delas. Quando elas mandam maquiagem, né? Porque a gente faz por etapas. E quando elas estão naquela parte de maquiar e mandar foto e eu falar para elas o que elas têm que melhorar e enaltecer o que elas têm de positivo, isso me dá um alívio no coração. Eu fico tão cheia de energia, me dá um gás para poder fazer mais daquilo. Então, assim, o propósito é isso. Outro exemplo que eu posso passar aqui para vocês, quando eu comecei a criar minha mentoria, né? Eu fiz o curso de maquiagem, eu já sou maquiadora há 9 anos, mas eu não tive a teoria da maquiagem, cronometria, visagismo, enfim, abrange muita coisa. Quando eu comecei a maquiar, eu não tinha curso nenhum, e no processo eu fui fazendo cursos VIP com nomes importantes aqui na minha cidade. E aí, quando eu voltei, né, no mundo agora da maquiagem, no mundo da beleza, eu fui nesse curso, eu vi a necessidade das mulheres, principalmente, né? Tem homens também maquiadores, mas mulheres têm a mais dificuldade de se sentir segura para maquiar. E aconteceu comigo lá no começo. Quando eu criei a minha mentoria, eu senti tão cheia, eu imaginava eu ajudando outras mulheres a se sentir segura, com autoestima, entende? Então, a minha mentoria, quando eu criei ela, eu senti algo extraordinário dentro de mim. Eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero. Eu quero ajudar outras mulheres, outras mães. Muito provavelmente, eu pensei, né? Muito provavelmente, quantas mães que querem ter uma renda extra ou fazer a renda principal com maquiagem, com a beleza e se sentir insegura e pode estar com seu filho no meio da semana, ter acesso, buscar na escola, enfim. Eu vou ficar falando aqui, ó, esse é meu propósito. Eu amo falar isso, eu amo falar sobre isso. Eu senti uma clareza imensa do meu propósito quando eu comecei a me olhar para dentro. Eu parei de buscar fora. Quando eu comecei a ressonância harmônica, foi um dos motivos que eu queria saber qual era o meu propósito. Mas, de fato, isso só aconteceu depois de um tempo, depois que eu comecei a meditar principalmente.
eu faço aquela reprogramação mental do professor Hélio Couto. Então isso me trouxe muita clareza, porque daí eu comecei a ter autoestima muito elevada, eu elevei minha frequência vibracional, e aí eu me conectei comigo mesmo, eu ouço minha centelha divina, eu ouço muito a minha intuição, e isso me levou a voltar ao mundo da beleza, que era o meu propósito. E aí outras coisas começam a acontecer, o trem começa a andar. Então não adianta. Então o que eu senti, de fato, quando eu fui, né, buscar ferramentas para achar o meu propósito, como o mapa astral, eu já tinha uma leve a minha intuição e a minha centelha divina já falava sobre isso, sobre o meu propósito, eu já estava no caminho. Quando eu fiz um mapa astral, só veio para confirmar, entende? Eu já sabia no fundo o que eu queria, qual era meu propósito, o que me deixava feliz, o que me deixava calma. A gente não precisa sofrer para ser útil. A gente também não precisa ser perfeita para ser um instrumento, para dar uma palavra amiga, para ajudar outras pessoas. O propósito, eu acredito, né? É o que eu acredito, tá, gente? O propósito de vida da gente, ele se manifesta quando você se permite viver com presença. Simples assim. Vou fazer umas perguntas para vocês que eu me fiz quando eu estava no processo de procurar o meu propósito. Eu escrevi aqui. O que te deixa em paz? O que te acalma? O que te dá brilho no olhar? Talvez você esteja pensando nisso agora. E talvez esse seja o caminho, o seu caminho. Hoje eu não busco mais meu propósito como um troféu, sabe? Ai, consegui meu propósito. Eu vivo ele um passo de cada vez. Esse está sendo o meu processo. Eu estou começando a minha mentoria, eu estou na primeira turma, estou finalizando, né, a primeira turma, inclusive. Eu ainda não comecei a atender as minhas clientes, então a gente vai fazendo o processo e o propósito vai acontecendo e as coisas vai andando. De uma forma, se esse vídeo aqui trouxe clareza para você, né, porque falar de propósito é um pouco complicado. Como eu disse, é minha experiência e talvez ajude você. Comenta aqui embaixo o que te faz feliz hoje. Só assim, o que te faz feliz? Porque talvez o seu propósito está no hoje, não quando. O propósito, gente, vamos fazer uma reflexão aqui. O propósito não é algo que você encontra, é o que você sente. Vamos combinar de lembrar disso. Não se cobre, não se compare com ninguém. Você é único nesse universo. Gente, eu fico feliz de trazer essas reflexões e eu acho importante. Eu acho que eu faço vídeo baseado no que eu gostaria de visto, alguém ter me falado. Claro que eu faço uma pesquisa para ver como que as pessoas estão interagindo sobre isso. Se alguém tivesse me falado isso, eu acho que eu teria pelo menos um direcionamento. Então deixa aqui, ó, um curtir, compartilha com uma amiga se ela já comentou com você sobre o propósito. E talvez você ajude ela a, com esse vídeo, você direciona ela. Vai ser importante, com certeza. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo.